Olá, bom dia, boa noite e boa tarde a novastíssimos seguidores e leitores do Portal Esportivo FUT 245. Mais uma vez, não fala vos, seja bem-vindo a esta nova transmissão. Ao Portal Esportivo FUT 245, especializado em assuntos de futebol guineense, está ali no centro da cidade de Bissau, concretamente na sede de Sport Bissau e Benfica. E o clube que não procura a OS para vir ter conversa com o seu presidente, nesse caso não falou de Wilson Pereira Batista, para testemunhar junto daquilo que caso que tem sido falado dele nos últimos tempos de futebol guineense. Não tratou de um caso que envolve Benfica, ainda com o Sporting Clube de Guiné-Bissau, também com a Federação de Futebol de Guiné-Bissau. Não falou de assunto de Yuyu Azevedo. Para ver isso, não convidou para assistir esta transmissão para ficar testemunhando dessa situação que ainda bem testemunhado para o presidente do clube de Águias de Capital Bissau. Muito bom dia, presidente. Seja bem-vindo à FUT 245. Não procura clube, nesse caso, presidente dessa equipa de Benfica, para bem papiano de que tem a ver com o assunto que envolve dos clubes, naquilo que tem a ver com Yuyu Azevedo. Na primeira questão que nós te colocar, Yuyu e assina contrato para Benfica, para poder jogar nesse clube. Existe já uma desvinculação com o Sporting ou Yuyu estava livre no mercado? Primeiro, mandar felicitações para todos os que nos escutaram no momento, os que nos olhando, e também agradecer a oportunidade que o FUT 245 dá para poder abordar um assunto que tem estado apropriado na toda parte de Guiné-Bissau, mas que realmente nunca é abordado de uma forma clara para cada quem poder estar bem situado de o que é que vai acontecer realmente. Não aproveito ali para felicitar o portal FUT 245 para o bom trabalho que tem estado a fazer. Eu tenho estado na projeto de futebol de Guiné-Bissau, na melhorar a imagem do futebol de Guiné-Bissau. Penso que coisas que era preciso para poder dar uma outra dinâmica a no futebol. Por isso, minha parabéns para o trabalho que eu tenho estado a fazer. Para entrar propriamente na questão que eu fazia, me se fala como o que é que aconteceu com o Yuyu é lamentável, e muito lamentável para ver como, na minha opinião, e que tem nenhuma razão de Yuyu ser castigado. Havia não solicita a inscrição de Yuyu à Federação de Futebol. A Federação falando como para não aguardar, está na averiguar a situação, porque é ter conhecimento como jogador e foi jogador de esporte, e na altura não estava na abertura do mercado, e jogador antes da abertura do mercado e pertencia ao Sporting para ver como é joga a Supertaça daqui e confronta Benfica na jogo de Supertaça. Então, para poder esclarecer a situação, para Benfica aguarda é na fazer averiguação da situação para poder jogar-se contra o jogador que estava livre para poder inscrever na Benfica. Então, a não aguarda. Se seguinte lembra, o Yuyu vem para Benfica e que joga logo nas primeiras semanas. Yuyu fica mais ou menos um mês sem jogar. Então, que um mês que fica sem jogar e porque nós estávamos na guarda da Federação para averiguar se conta jogador e livre e poder representar Benfica. A Federação solicita-se Conselho de Disciplina e o Conselho de Disciplina solicita a Secretaria de Federação de Futebol tudo documentos que está vinculado jogador com o Sporting. Então, depois daquilo, o Conselho de Disciplina faz esse trabalho, averigua todo o documento que a Secretaria de Federação fornece-lhes e acaba por produzir uma deliberação onde quer falar como jogador e livre e poder representar qualquer clube de seu interesse. A partir de lá, a Federação avança para a inscrição, inscrever jogador na Benfica, porque não solicitava a inscrição, inscrever jogador e é dando licença, é dando autorização para o jogador poder jogar na Benfica.
A partir de lá, nós começamos a utilizar o jogador com o aval da federação e com a licença que é fornecida. Depois daquilo, nós recebi uma notificação do Conselho de Recursos, que está a mostrar como Sporting recorrer de caso. Depois daquilo, Conselho de Recursos que chama Benfica, esse fica bem claro. Conselho de Recursos nunca que chama Benfica para ouvir. Conselho de Recursos simplesmente chama jogador. Você chama jogador, o jogador vai com o seu advogado, onde que vai prestar declarações. Depois daquilo, não aguardava, não pensava como o Conselho de Recursos não chamava, não, para não poder vai prestar também não declaração. Mas que foi caso. Depois daquilo, não recebi só deliberação, que não fala como jogador castigado. Presidente, antes de tudo essa deliberação, eu sou uma referi a bocado e joga supertaça no Sporting frente ao clube de Benfica. Esse que está parte bom entendimento do como eu tenho um contrato com o Sporting? Não, jogar num clube ali na Guiné-Bissau, a maneira que a coisa está funcionando no momento ali na Guiné, e que obrigatoriamente como a hora que eu jogo num clube e tem contrato. Para ver que porque e tem clubes, ou seja, a maioria parte de clubes está escrevendo jogadores sem contrato. Eles me pensam, vou poder fazer trabalho, vou poder fazer pesquisa, para conseguir clubes que estão escrevendo jogadores com contrato e clubes que inscrevem jogadores com contrato. Porque no caso de Yuyu, está claro de como Yuyu que tinha contrato com o Sport, porque se vou prestar muita atenção naquilo que eu falava um bocado, uma percebeu como me fala como Conselho de Disciplina solicita Secretaria de Federação de Futebol para dar todo o documento que está vinculado ao jogador com o Sporting. É antes de Yuyu escrever para Benfica? Antes de Yuyu escrever para Benfica. Yuyu naquele momento que estava ainda na joga. E a Federação falando para não aguardar, é que pode dar uma inscrição de Yuyu, sim é que averiguar a situação para Yuyu se contra o jogador está vinculado ao Sporting ou não. Esse não falou de como no momento de reabertura do mercado, porque não lembra como esse ano a primeira situação de inscrição foi em setembro e segunda foi em janeiro. Então o jogador joga na primeira fase de inscrição na Sport, que joga a Supertaça, e depois na reabertura do mercado e vem para Benfica. A reabertura do mercado foi dia 13 de janeiro e encerra dia 30 de janeiro. Então o jogador vem para Benfica no momento de reabertura do mercado. Então o ministro falou como jogador que tem contrato com o Sport, porque quem que dá no que certeza é o Conselho de Disciplina da Federação de Futebol, porque o que solicita a Federação todos os documentos que tem que está vinculado ao jogador com o Sport, acaba para averiguar como e que tem nenhum contrato que te liga ao jogador com o Sport, porque senão é que não produzir uma deliberação que está falando com o jogador e livre para inscrever em qualquer clube que existe. A nós, a partir do momento que nós recebemos a autorização, só lá nós começamos a avançar com a utilização de jogador. Uma outra questão, Benfica faz uma carta que está pedindo a desobriga com o Sporting, qualquer resposta? E assim, é uma maneira que é normal, o Yuyu manifesta interesse de jogar na Benfica, a não fazer carta realmente de pedir desobriga a Sporting, onde é que Sporting respondendo, embora se a resposta que foi convincente, porque o que respondendo é que falando nunca como o jogador tem contrato com nós. Eles simplesmente falando como jogador e jogador de esporte e joga Supertaça na esporte, é mostrando credencial de jogo e é mostrando licença de jogador que estava com ele na esporte. Então, para nós, aquilo é uma resposta convincente, porque aqui documentos tudo que está mostrando como o jogador tem vínculo com o esporte naquele momento. Porque o único que está vinculado ao jogador com um clube é esse contrato. O jogador, hora que tem contrato, na qualquer reabertura de mercado, ou então na qualquer período de inscrição, o jogador é livre para inscrever na qualquer clube, desde que tenha contrato ou termo de compromisso. Pensa, esse está claro, esse na qualquer parte do mundo, que é só na Guiné. Qualquer jogador que não representa um clube, onde que o contrato acaba, na qualquer fase de inscrição, na qualquer reabertura de inscrição, ele é livre para inscrever na qualquer clube. Então, se o Conselho de Disciplina falando como jogador que tem vínculo com nenhum clube, ele é livre para inscrever na qualquer clube,
Então nunca se vê por que o jogador bem castigado depois nunca conseguiu perceber. O treinador de Benfica papel na uma ocasião que dá conta de como sempre que o Benfica fazia um carta para pedir desobriga desse jogador para poder jogar para Benfica e está recusado para Sporting. Que é que o tanto de com essa recusa de Sporting ou tem limitação naquilo que está falando de rivalidade entre os clubes de capital? Bom, o Zibigo não está no futebol, mas cada quem está de forma diferente, né? A nós Benfica, e assim, a mim na papel, desde o período que está na Benfica, a mim, desde o período que está na Benfica, se vê como no clube e um clube que está pauta para rivalidade desleal. A nós, não rivalidade e rivalidade sã. Não está fazendo rivalidade dentro de campo. A nós não se vê estar no futebol, não se vê como futebol tem 3 resultados, onde pode ganhar, pode empatar, pode perder. E a nós não está vivendo no futebol de forma. Não está tomando só uma coisa que tem que ganhar a todo custo. E nem não está tomando só uma coisa de vida ou morte, entende? Porque futebol é aquilo, futebol é amizade, futebol é confraternização, futebol é competição, mas competição no bom sentido, e a nós não se vê no futebol. Então, essa é a declaração de no treinador, e me falou como sempre que tem vontade de um jogador de esporte na Joana Benfica, e se Benfica solicita se liberação, sempre tem problema. Aquilo que me fala. Porque a nós, desde que não entra desde que a minha entra, por exemplo, para Benfica, isso aí já mais de 12, 15 jogadores de Benfica para jogar na esporte. Pensa, se memória que pronto, aliás, seguintes que não ouviram ali, que está acompanhando o futebol de Guiné-Bissau, se não lembra, desde o tempo de Dembélé, que sai de Benfica e vai para o esporte, desde Toni, desde Bebeto, desde Panobo, desde Sidney, e tantos jogadores que saem de Benfica e vai para o esporte. E nunca ninguém lembra de um caso de que tem problema entre Benfica e o esporte para via de desobriga de jogador ou então de libertar jogador para ir jogar no esporte. Mas ora que tem ao contrário, que poucos jogadores que saem do esporte para vir jogar no Benfica. Pensa, a gente que está acompanhando futebol, de champamente, poucos jogadores que saem do esporte para vir para Benfica, em comparação de aqueles que saem de Benfica para vir para o esporte. Qual é o entendimento sobre isso? E para ver como a nós Benfica não está falando de jogadores sempre como importante para nós e não filosofia de trabalho. Não está falando como jogadores que é importante, mas a nós não está bem buscar jogadores, seja onde for, e que não filosofia de trabalho não está conseguindo sempre formar uma equipa forte. Por isso não está dando muita importância a jogador sair ou jogador entrar, não está dando muita importância àquilo. Qualquer jogador de Benfica que mostra interesse a sair, não está convicto de como não vai buscar um outro jogador e através de não filosofia de trabalho, através de não forma de trabalhar, não conseguir fazer que jogador jogar a nível de que sai. Pensa, não comprova de aquela manga de vias. É o último ano, antes de assumir a presidência de Benfica, pensa, gente que está acompanhando futebol, tem certeza nesse que não vem falar. Isso sai na Benfica cerca de 8 jogadores titulares. Na era em que o presidente Sofia estava assumindo presidente, na metade da época, isso aí Toni, isso aí Camara, isso aí Panobo, isso aí Sidney, isso aí Kennedy, isso aí série de jogadores na equipa que acabava de ganhar 3 campeonatos seguidos para Benfica. Jogadores saem e vai para o esporte, outros saem e vai para outros clubes. O também, no ano que eu assumi a presidência, estava lá só jogadores novos que vêm para Benfica. Estava cerca de 12, 15 jogadores novos que entram na plantel do Benfica. Nunca ganhei campeonato época passada, mas tudo gente hoje é qualquer prestação que não fazia. Não joga na 2 competições, onde nunca perde nenhum jogo, não vai final de campeonato, nunca consegui ganhar, porque era só um jogo, e não ganha taça de Guiné-Bissau. Mas se falou que na 2 competições, Benfica teve uma derrota só,
com uma equipa totalmente nova. Esse ano, eu penso como não dá continuidade aqui trabalho e tudo a gente olha o que é que tem estado a acontecer. No momento, a primeira volta acaba e não liderar com uma equipa totalmente nova. Esse para falar como e para ver desde que foi a não nunca entra em guerra para jogadores. Todo jogador na Benfica que mostra a vontade de sair, mesmo que a nós não dá carta de desvinculação para o clube que existe. E a nós não busca novo jogador porque não acredita como no staff técnico e na direção não tem gente capazes e conhecedores de futebol capazes de formar um plantel para competir na qualquer competição nacional. Presidente, papel de bom nível de organização desse clube de Águias, de capital, você sente como talvez esse bom nível de organização te leva Sporting nas ciúmes de cada jogador para Benfica? Bom, a mim nunca me entra ali em polêmicas, nunca me falar em ciúmes de Sporting ou não. O único que é que me pode garantir é de como realmente Benfica é um clube organizado, não tem estado na luta todo dia para organizar, porque não se vê como para ganhar dentro do campo, tem que organizar fora. E aquilo que dá nos últimos anos domina futebol na Guiné-Bissau, pensa que na papel é que uma arrogância e uma realidade, gente que acompanhando durante os últimos anos, se vê como a Benfica domina futebol internamente, que ela é fruto de organização, é fruto de conhecimento, é fruto de dedicação a futebol. Eu penso como trabalho que não tem estado na fazer está à vista de todos e eu penso como que mais anos gente não olha realmente o que é que não tem e o que é que não tem estado na preparar para o clube e para o futebol de Guiné-Bissau. Mas se falar como ninguém que tem que ter ciúmes de Benfica, porque Benfica pensa como é uma força motriz de futebol de Guiné-Bissau. Benfica é um clube que tem muito massa adepta. Benfica é um clube de população. Benfica é um clube que a gente está a rever. Então pensa como sendo um clube grande, ninguém tem que ter ciúmes de Benfica. Tudo a gente tem que pensar, aproveitar aquilo que é de bom que Benfica não faz. Pensa como aquilo pode ajudar eles na ser clubes e próprio no futebol de Guiné-Bissau. Tudo a gente pensa tem que copiar o modelo que o Benfica tem estado na adota nos últimos anos, que tem estado a dar resultados. Presi, continuando nesse assunto de Ioio Azevedo, sendo tema de nossa entrevista a nós, Benfica joga frente à Balanta de Mansoa, ainda com o Sporting Clube de Guiné-Bissau, sobre um protesto de utilização de Ioio. Tem ali qualquer argumento de liga de clubes para fazer Benfica continuar com esses pontos? Eu penso como na liga também está a gente que está a perceber o futebol, porque o que é fazer está a mostrar claramente como é que está ali para ouvir boatos, está ali para basear na factos. Então, eu penso como o que é fazer exatamente o que iria acontecer, não? Porque se eu reparar, a mim fala ali como Benfica utiliza Ioio só a partir de aval do Conselho de Disciplina. Então, eu penso como a deliberação do Conselho de Disciplina e foi do conhecimento de Liga de Clubes e que ninguém para pôr em causa a deliberação do Conselho de Disciplina e que tem poderes para aquilo. Então, se contra Benfica solicita a inscrição de um jogador e a Federação solicita Conselho de Disciplina para averiguar a situação, para ver qualquer vinculação de jogador com o Sporting ou com outro clube e acaba para falar com o jogador e livre é produzir um documento onde é facultar a Liga de Clubes, é facultar todos os clubes de Guiné-Bissau que documento, então pensa como a Liga que tem dúvida nenhuma como Benfica decidir na base de legalidade, por enquanto que tem nada em contrário, Benfica tem razão de utilizar jogadores sem prejuízo de nada. Então pensa como aquela só que a Liga de Clubes baseia nela exatamente o que queria fazer. Mas só descansa gente, mas descansa tudo adeptos de Benfica e tudo amantes de futebol que está sentindo Benfica, para falar-lhes como Benfica não quer perder nem meio ponto enquanto mais um ponto. Sabia que é? Porque Benfica não comete nenhuma ilegalidade na utilização de jogador. Jogador autorizado a jogar através de uma licença
e autorizado através de uma deliberação do Conselho de Disciplina da Federação de Futebol. Então, um canoja, Conselho de Disciplina autorizou um jogador de jogar, Federação autorizou um jogador de jogar e depois e vem tirar clube ponto de utilização daquele jogador. Aquilo que existe. Me estou falando de como a partir do momento que tem uma deliberação contrário na fala como jogador castigado, a partir daquele momento Benfica cá volta a utilizar jogador mais e Benfica está a seguir caminho de legalidade para poder repor verdade para o jogador volta a jogar. E a nós não acreditamos como Yuyu na volta a jogar, porque Yuyu tem toda a razão na Sporting para ver como jogador, por além de segundo se declaração e segundo se informação que dão, e tem dívida com o Sport tem dívida com ela, aliás, desde 2019. E para cá longa muito, só na época passada, Sporting dívida 6 meses, segundo se declaração. E depois, Sporting dívida tudo o prêmio de jogo da época passada. Prêmio de jogo na Sporting, cada jogo, e 15 mil francos CFA. Sporting na época passada, e ganha todo o jogo, exceto o jogo de Sonaco, que perde. Então, se não soma todo o jogo que o Sport joga, 15 mil francos CFA vezes que jogo, não olha quanto que o Sport deve jogador, somado com 6 meses de salário que o jogador não reclama. Então, a mim pensa como mesmo que tenha contrato inscrito na federação, o jogador é livre para sair. E livre porque aconteceu uma situação idêntica de um jogador na Benfica, que sai e vai para o Sporting nas mesmas condições que 2 meses de salário em atraso. 2. Não quero falar de 6. E o tem 6 que o Sporting. O jogador de Benfica sai com 2 meses de salário, com o contrato registrado na Federação, a Federação autorizá-lo e dá razão de como a Benfica deve e pode mudar para o Sporting sem problema. O jogador muda e a nós não queria nenhum tipo de problema. Não aceita, como realmente não tinha dívida com o jogador, de 2 meses e o jogador no libertal e vai para o Sporting e joga toque para acabar. Então, não entende porque que na mesma condição, jogador que cá tem contrato inscrito na federação, na repetência, e cá tem contrato registrado na federação, com o Sporting, e depois por cima, Sporting e Dibil, todo o prêmio de jogo da época passada, e Dibil, 6 meses de salário, é tudo segundo declaração de jogador. Não entende por que o jogador tem que castigar nessa situação e naquela outra situação de nós dar razão de como e poder mudar para o esporte. Nunca consegui perceber essa situação. Por isso que não acha como eu na volta de jogo. Não tive nenhum aspecto e papiado na questão de recurso a bocado, vou referir esse aspecto e parece a deliberação do Conselho Disciplinar que permite Yuyu jogar para Benfica. Do outro, e bem outra deliberação do Conselho de Recursos que está falando como Yuyu está suspenso de tudo a atividades. Nós está perante qual tipo de decisão? E assim, me se falou como trabalho que o Conselho de Disciplina fazia, bom, desculpa a expressão, e foi um trabalho vergonhoso. Trabalho que é fazer é um trabalho vergonhoso que cata para ver que é desconsideração. Bom, a mim nunca se vê falar na que é baseia, mas me só falou como é um trabalho que cata revela se importância ou então se posição na Federação de Futebol de Guiné-Bissau. Porque não falar de um departamento muito importante de justiça que diz repõe justiça na futebol, que diz ajudar clubes e anda na base de legalidade. Fazer um trabalho, suma esse que é fazer para mim e foi não repetir muito vergonhoso e não lamenta bastante tipos de decisão na futebol de Guiné porque e que te ajuda e que é esse que não ajuda o futebol. Por que me fala aquela? Me fala como é vergonhoso por quê? Porque o trabalho que é fazer está mostrar como é que a lei sequer de liberação do Conselho de Disciplina, porque esse é que preciso não ser jurista, é que preciso não entender de advocacia, porque se uma entidade, se uma Conselho de Disciplina produzir uma deliberação, onde que fala como jogador que tem nenhum vínculo com o Sporting, me pensa como Conselho de Recurso que não vai fiscalizar o trabalho do Conselho de Disciplina, primeiro onde que tem que basear nele e na de deliberação.
Pensa, na caso geral, esse que como não entra nem em pormenores. A boa fiscaliza o trabalho de alguém, primeiro tem que vai esse trabalho para poder perceber o que é que fazer e para poder fiscalizar o que é que fazer. Então, se contra o Conselho de Recursos, que a lei de liberação do Conselho de Disciplina, e que pode fazer nenhum trabalho. Quer dizer, que não faça um bom trabalho. Porque, primeiro, que aqui tem que fazer, na minha opinião, e tem que confirmar se contra a deliberação que produz e falar como e o que tem vínculo com o Sporting, e tem que vai à secretaria para vai comprovar realmente se contra e que tem nenhum documento lá, ou então é que tem contrato ou termo de compromisso que está vincula Sporting com o jogador. Se eles acabarem de fazer aquilo, e por quê? É um trabalho que está bem feito, que é claro. E a mim tem a oportunidade de papel que o presidente do Conselho de Recursos, e na minha conversa que tem aquela, não percebi como é que a tiver lei sequer de liberação do Conselho de Disciplina. E eles falam como é tentar papel que o presidente do Conselho de Disciplina, que ele fala eles como ele decidia, está decidido. E eu tinha falando que ele fala, o presidente do Conselho de Disciplina tem razão. Ele que tem nada, que sinta papel que bom, e nem explica nada. Ele produz uma deliberação, acabou tem que vai pegar para a lei, e a partir de lá, para basear nele, para fiscalizar esse trabalho e foi bem tomado ou não, essa decisão. Ora que assim, no sentido, aliás, no pensamento, é decisão por revogado. E assim, a mim, o que é que me pensa, antes disso ainda, o que é que me pensa, e de como o trabalho foi feito, que a mim se fala como uma decisão de Conselho de Recursos, e foi feito para fazer favores a alguém, que é claro. Tendencioso. Muito tendencioso. Por quê? Porque mesmo cópia de contrato que eles falam, porque eles alegam como esporte deles com cópia de contrato que está ligado eles com o jogador. Embora o comunicado número 1 de federação está falando como para você inscrever um jogador e tem que ter cópia de contrato, tem que ter 2 cópias de contrato ou então 2 cópias de termo de compromisso. Então, a partir do momento que está registrado na federação, suma maneira que a federação pedir na seu comunicado número 1 e porque que contrato, mesmo que existe, é que vale. Se vale, e entre o jogador que esporte. Agora, para a inscrição do jogador, o que cumpre que pormenores de inscrição. Então, é que vale. Então, se contra eles é bem na leva em conta uma cópia de contrato que tem registro na federação, que o esporte deles, e porque estão a fazer trabalho a mão de alguém. Caminho que saber o porquê. Então, mesmo se falar ali como verdade de recuo, porque o trabalho que eu faço bem feito, e faço para prejudicar o jogador, amando a pedido de alguém, porque gente se sente lesado para ver como o jogador sai, para bem para um rival, então é pedir que se vê quem, para lesar o jogador, para prejudicar o jogador. Como pensa como é cadê permitido, a federação cadê permite, porque a federação está para a verdade desportiva. Então pensa como é na cabo para a verdade. Não no papel da federação, sendo a última instância padrini é a situação, qual que caminho que o Benfica não vai e andar para poder fazer valer esse direito, uma vez que Yuyu penalizado e cada compete, mas Benfica tem um contrato ainda aqueles que tem que cumprir com o Yuyu. Bom, antes de responder a questão, só para falar, para mostrar como é que gente está na futebol. E assim, a associação de jogadores, preocupado com a situação, preocupado com o castigo de um jogador. E tem intervenção de associação de jogadores? Sim, é uma maneira que não fala, está preocupado com a situação, é solicitando um pedido de esclarecimento para não prestar declaração sobre o assunto, onde é que não mostrar tudo que está em causa, não mostrar documento que o jogador faz passaporte na desvincula do esporte, porque em papel ainda desse contrato que o Conselho de Recursos fala esporte deles e tem data de 14 de setembro e tem uma carta que o jogador faz esporte com data de 23 de setembro, ou seja, depois de data da assinatura do contrato, daqui fala esporte como não sei, não agradeço por tudo que é que vou fazer para mim durante o tempo que passa no esporte, mas por causa de dívidas excessivas que vou ter comigo e por falta de cumprimentos comigo, não sei, não vai seguir minha carreira no outro lado. Então, essa aconteceu depois que duas supertaças. Esse foi antes, para poder nula contrato que tem.
E se você perguntar por que agora que joga Supertaça? E joga Supertaça porque o Sporting renova-se contrato, aliás, renova-se licença de inscrição, e que contrato, ele que tem contrato porque e rescindiu o contrato através de carta que manda. Então ele fica sem contrato, e que volta sem nenhum contrato. E joga Supertaça para ver como se licença de inscrição, Sporting renová-lo sem consentimento. Então, se uma se como naquele momento, antes de reabertura de inscrição, e que por aí mudar de clube, e joga Supertaça, porque se como na janeiro, reabertura não tem, e por aí muda, para ver como e rescindir o contrato, e que tem nenhum contrato. Então, joga Supertaça, depois se muda. E o caminho que o Benfica está a seguir, para poder repor a verdade, mas se falou, nem momento que não no papel, o Chabona chega para bem papel comigo, na chega de federação, um solicitado para uma comissão que a federação queria, de boa vontade para poder resolver a situação, para baixar bem, para poder realmente resolver a questão. Vai lá, mostra os documentos, que está mostrando como a Jorur que tem contrato com o esporte, mostra as cartas que a Jorur manda ao esporte na desvinculada do esporte, e mostra-lhes como o jogador não reclama um salário de 6 meses só de época passada, tirando ainda de 2019, e depois ainda reclama todo o prêmio de jogo de ano passado, só que ela está dando liberdade de desvincular para a justa causa. Benfica na pera continua ainda com os serviços de Yuyu até o final do campeonato? Sim, eu não acredito na verdade, porque não acho que uma gente que está na federação e gente que está para criar uma nova dinâmica, para pôr verdade no futebol e também para fazer o futebol atingir um outro nível. Então é que por pactuar que em verdades é que por pactuar que favores é que por estar ali ter filhos e enteados, não entende? Então tudo gente tem que ser filiados e associados na mesma condição. Então pensa como é na Bahia averigua, é na Jubi, quem que tem razão, tem que repor a verdade, e não acha como não tem razão, jogador tem razão, então e tem só que seguir sua carreira, porque ele é jogador profissional, está a viver aquilo, está na juga para jogar-se contra e está a atingir futebol de outro nível, para poder viver de que gosta dela. Então não pensa como tudo gente que está na federação e gente de futebol, não quer pedir nenhum favor, isso é uma maneira como fala, manga gente está ligando que o presidente da federação para ver como é nosso amigo, e verdade é nosso amigo, mas não está falando como não precisa de favores de ninguém. Na futebol não precisa de favores de ninguém, porque a mim não acredita no trabalho, e acredita no conhecimento que tem no futebol, não acredita na organização que está a implementar no clube, não acredita no staff, não acredita na tudo gente que está trabalhando para mim, por isso não precisa de fazer favores no futebol. Então, pensa como a sua maneira que não pedir favores, assim também que pensa como tudo gente tem que trabalhar na base de verdade e não deixar leis para ir regulando para não poder ir andar para frente. Tal que garantia que a direção do clube deixa para sócios, adeptos dessa equipa face a situação de Yuyu? E assim, a nós garantia que não podemos deixar eles ir como para acreditar na direção que tem, para acreditar na presidente que tem, para ver como é um presidente que conhece futebol e conhece que aqui não trabalha nele, e um presidente que tem na base de legalidade, e um presidente que está ali para trabalhar para um clube Suma Benfica, que tem noção de grandeza do clube, que se vê como e tem caminhos que podia andar para vergonhar seus sócios, porque Benfica tem manga de gente que está tocando no coração. Então quem está à frente tem que ter responsabilidade e tem que se ver como e tem coisas que pode fazer. Então a não está ali nem anda na base da legalidade, não está nem anda no caminho da verdade. Então não me se fala tudo nós sócios e adeptos para estar tranquilo, para estar com confiança de como caminho que nós estamos a seguir não tem resultado, porque é caminho da verdade. Muito obrigado. E caminho de verdade porque nós estamos confiantes como não tem o resultado positivo. E sei da última conversa do presidente do Sport de Bissau e Benfica, não falou de Wilson Pereira Batista, quem que não tem essa conversa com ele para falar pormenorizadamente daquilo que tem a ver com o assunto que está ligado aos dois clubes de capital, não falou de Benfica e Sporting, ainda com a Federação de Futebol de Guiné-Bissau, naquilo que tem a ver com o jogador que está chamado Yuyu Azevedo.
para lembrar então como eu e Azevedo e joga na anos passado para Sporting Clube de Guiné-Bissau e para esse ano e joga para Benfica numa situação que está legal dessa polêmica de como eu e joga o contrato de Sporting para Benfica que leva Sporting na fazer manga de queixa junto da federação para poder fazer valer esse direito e para piado dessa forma nós falamos muito obrigado por maneira que você seguiu na tele Foot 245 na continua na linha de frente para acompanhar esse assunto até onde que nós vai. Muito obrigado, até mais.